Olá, bem-vindos a mais um episódio da Vida Secreta das Línguas. Hoje vamos falar do tema do momento, ou melhor, dos últimos meses. Apesar de ser um tema que já vem de há muitas décadas, é a inteligência artificial. Vamos falar um pouco sobre língua e inteligência artificial. Claro que este tema dava para muitos episódios, muitos livros, muitos artigos, muita coisa, mas eu de qualquer forma gostava de responder a uma pergunta que me fizeram e por isso hoje gostava de falar um pouco deste tema, sem dar aqui grandes respostas, nem sequer dar grandes, soluções, seja para o que for. Queria apenas, de facto, responder a uma pergunta. No final deste episódio vou fazer uma sugestão de um livro sobre o tema. Espero que gostem da sugestão. E, entretanto, não se esqueçam de assinar no Spotify, na Apple Podcasts, no Google Podcasts e agora também no YouTube. Nos últimos meses tem aparecido nas notícias e tem estado na preocupação e no entusiasmo de muitas pessoas a inteligência artificial, em particular a inteligência artificial generativa, ou seja, aquela inteligência artificial que permite criar, por exemplo, textos ou imagens. No que toca aos textos, o tipo de inteligência artificial mais famoso neste momento é aquilo que se chama os LLM, os Large Language Models, os modelos de língua de grande dimensão, de uma possível tradução, como por exemplo o GPT-4, que está na base do ChatGPT, usando agora o termo em inglês, que tantas pessoas têm usado e têm experimentado e têm tentado aplicar a muitas funções, muitas tarefas mais ou menos legítimas, desde criar um texto para um exame, que não é propriamente legítimo, até criar uma carta para a Segurança Social, por exemplo. São modelos, ou seja, são análises estatísticas da língua que depois permitem criar textos com base também nessa análise estatística. E estes modelos têm por base um facto das línguas. As línguas são relativamente previsíveis. Claro que cada texto em particular não é previsível, mas as características da língua são previsíveis. Se pensarmos bem, nós olhamos para um texto e sabemos perfeitamente se é português ou não, logo à partida. Porquê? Porque há uma série de conjuntos de caracteres que se repetem, e isto não é apenas nos conjuntos de caracteres. As palavras são repetidas. Em geral, nós usamos palavras que já existiam antes. Às vezes queremos palavras novas, claro, mas as palavras já lá estavam. Mesmo várias sequências de palavras são muito comuns. Como sabemos, as línguas têm este caráter de previsibilidade que torna possível criar modelos estatísticos. E estes modelos são de grande dimensão, são alimentados com milhões e milhões e milhões de palavras e, por isso, a sua capacidade de criar textos é também muito, muito elevada. Esta previsibilidade da língua, é claro que está aliada no dia-a-dia à imprevisibilidade das frases. Nós criamos frases novas todos os dias, apesar da língua ser tão previsível. Parece contraditório, mas de facto é assim que a língua é. Estes modelos permitem criar textos novos, com base em instruções que lhes podemos dar, e são, dependendo da opinião, são extraordinários, são espantosos, ou então são apenas uma máquina de copiar textos antigos, que é uma perspectiva que na verdade está um pouco limitada, porque estes textos que são criados, de facto, muitos deles são novos, mas são textos que usam esta previsibilidade da língua para serem, ou seja, estes sistemas, estes modelos que usam a previsibilidade da língua para criar estes textos, e por isso é muito fácil criar textos que parecem criados por humanos em géneros que são particularmente previsíveis. Por exemplo, se eu pedir ao ChatGPT para criar uma carta para a Segurança Social, como estava a dizer há pouco, a carta que vai sair é provavelmente muito, muito parecida com muitas outras cartas que foram escritas antes, porque estas cartas são todas muito parecidas umas com as outras, são muito previsíveis. Se eu pedir para criar um texto um pouco mais imprevisível, talvez possa correr bem ou não. E agora perguntamos nós, então, mas será que estes textos têm algum valor? Isso é uma pergunta para outro episódio, mas o livro que eu vou recomendar no final tem algumas... enfim, diz algumas coisas que são bastante interessantes sobre este tema. Bem, a pergunta que eu
que eu quero responder neste episódio foi feita por, e isto talvez seja uma indicação de quão repetitiva é a língua, até nos nomes das pessoas, feita por Marco Neves, não eu, mas outro Marco Neves, um dos grandes especialistas em inteligência artificial e da sua aplicação na educação em Portugal. O Marco Neves, que não sou eu, perguntou-me como é que eu vejo o processo de democratização, se assim o considero, da capacidade de escrever, que fica assim praticamente acessível a todos, face aos atuais contextos da inteligência artificial, sobretudo generativa. Enfim, a capacidade de escrever fica acessível a todos, se as pessoas já souberem escrever. Ou seja, não há aqui uma alfabetização da população, que essa tem de continuar a ser... ou seja, uma pessoa que não sabe ler e não sabe escrever não vai conseguir usar estes sistemas. Claro, isso parece-me... parece que todos concordamos com isso. Agora, o que acontece é que nós passamos todos com a nossa capacidade de escrever, que pode ser mais ou menos desenvolvida, passamos todos a ter, por exemplo, a possibilidade de escrever, e vou repetir o mesmo exemplo de há pouco, uma carta à Segurança Social, que são textos muito cheios de fórmulas que muitas vezes nós não estamos por dentro, nós não conhecemos, é preciso ter quase entre aspas, um curso para conseguir escrever uma carta como se espera, e no entanto todos nós temos mais tarde ou mais cedo de escrever este tipo de textos muito previsíveis. São previsíveis, mas exigem conhecimento interno de como funcionam como funcionam estes sistemas, ou do que é que estão à espera que se diga, e há aqui de facto uma diferença entre pessoas que estão à vontade na escrita de cada um destes géneros, carta à Segurança Social, uma ata, uma carta para outra entidade qualquer, e aquelas pessoas que não estão habituadas a escrever aquele texto. E estas ferramentas talvez possam democratizar de facto a possibilidade de criar estes textos pouco criativos, pouco interessantes, para dizer a verdade, mas que todos nós precisamos de criar mais tarde ou mais cedo. Também sei que estes sistemas criam textos muito mais criativos noutras áreas, mas isso é uma discussão que de facto eu quero, enfim, não tenho muito a acrescentar neste momento e gostava depois de voltar a ela mais tarde, até porque me interessa muito pelo lado da tradução. Como nós sabemos, a inteligência artificial entrou em primeiro lugar na tradução, já está a ser estudada enquanto forma de traduzir desde os anos 50. E o que eu costumo dizer por vezes é que a tradução já está a ser automatizada há tantas décadas, mas até já se conseguiu criar sistemas que conseguem vencer os grandes mestres do xadrez, e ainda a tradução, ainda não chegámos ao ponto em que podemos simplesmente eliminar os tradutores, e não me parece que isso vá acontecer, mas isso, mais uma vez, é para outro episódio. Aqui eu queria apenas dizer que sim, é possível que estes sistemas que fazem análises estatísticas muito profundas de milhões e milhões de palavras possam democratizar, de certa maneira, a criação de alguns géneros de texto. É também curioso como estes sistemas são particularmente bons a criar textos que obedecem superficialmente às regras daquilo que se pode chamar o padrão da língua, o padrão escrito. Ou seja, são textos que são sistemas que conseguem absorver os padrões que estão no uso estável da língua, no uso mais padronizado, precisamente. Ou seja, são textos que têm um uso da língua muito padronizado, com base no padrão, e por isso enganam-se menos do que muitos humanos, no sentido em que sabem descrever e aplicar o padrão muito melhor, tendo em conta que o padrão, na verdade, é uma espécie de média dos usos da língua, média estável desses usos. Portanto, o padrão da língua, no fundo, é aquilo que é estável, que se mantém ao longo do tempo, e isso que se mantém ao longo do tempo acaba por conseguir ser absorvido por estes sistemas. Isso também me leva a dizer outra coisa. O interessante na escrita que não são estas cartas à Segurança Social, para voltar ao mesmo tema, o interessante na escrita muitas vezes é aquilo que não se reduz a saber cumprir as regras mais superficiais da língua, que inclui a ortografia, que obviamente que devemos cumprir, mas é algo superficial, aquelas palavras que devemos evitar aqui e ali. Portanto, tudo isso são regras a que as pessoas dão muita importância, como se fosse o centro do bom uso da língua, quando na verdade é algo que, como vemos, pode ser perfeitamente imitado por uma máquina. É o uso um pouco mais imprevisível, o uso um pouco mais, às vezes, imperfeito, às vezes um pouco mais longe do padrão. É esse uso que, de facto, nos dá algum sabor daquilo que é, de facto, importante na língua. Aquele uso mais humano. E isto leva-me ao livro que eu gostava de vos sugerir.
O livro, infelizmente, não está traduzido em português, chama-se The Most Human Human, o humano mais humano, e começa por descrever um concurso em que o autor do livro participou, em que estão várias pessoas atrás de um computador a comunicar, algumas com inteligência artificial e outras com seres humanos, dando depois no final uma avaliação dizendo se acham que aquela pessoa ou entidade com quem estavam a conversar era humana, e dão uma avaliação, imaginemos, agora não me lembro de cor qual era a escala, de 0 a 100. O vencedor é, do outro lado, os seres humanos, aquele que levar uma avaliação mais humana. Quem é que é o ser humano que parece mais humano? E isto pode parecer algo muito simples, mas não é nada simples e leva a investigações e a reflexões muito, não só divertidas, como profundas, como interessantes, do Brian Christian, o autor deste livro. O subtítulo do livro é o que a inteligência artificial nos ensina sobre estar vivo, e é, de facto, um livro muito, muito interessante, relativamente antigo, já tem mais do que uma década, e, no entanto, já nessa altura estávamos a discutir estas questões da inteligência artificial. É um livro que vai muito para lá de questões técnicas, não é preciso saber nada do que é inteligência artificial para ler o livro. É um livro que recomendo vivamente, para quem souber ler inglês, e recomendo já agora, se algum editor me estiver a ouvir, que seja traduzido para português. É um livro que talvez esteja agora a ser mais útil do que ou mais interessante até do que quando foi publicado há mais de 10 anos. E é, como disse, além de tudo mais, um livro muito divertido. Um livro que fala desde xadrez, literatura, inteligência artificial, claro. Enfim, recomendo vivamente, e talvez nos ajude um pouco a ter uma visão mais realista, menos, enfim, amedrontada, mas também com consciência dos desafios que a inteligência artificial nos coloca. Portanto, a ter uma visão mais profunda e também mais humana de toda esta realidade. Fica aqui a sugestão e até ao próximo episódio.